Agora é o momento tão esperado por todas, por muitas aqui, na verdade, né? Que nós vamos chamar aqui uma das... Na verdade, para mim, ela é a maior referência que nós temos hoje no Brasil em oficinas sensoriais. Quem é que gosta de oficina sensorial aí? Levanta a mão. Quem é que quer aprender sobre oficina sensorial? Quem é que tem um monte de pergunta para fazer sobre oficinas sensoriais? Porque o mercado mudou. Sim ou não? O mercado mudou. E não tem como, mas nós fazemos as mesmas coisas. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos de estratégias diferentes. E é por isso que eu saí daqui de Anápolis, interior do Goiás, deixei meu marido doido e fui lá em São Paulo atrás da Paola. É ou não é, meu bem? Olha lá ele ali, ó. Fui atrás da Paola, nem conhecia a Paola, fiz uma... Não foi, Marcel? Fiz uma live, olha lá, o marido da Paola. Fiz uma live com elas. Eu sou dessa, gente. Quando eu quero ir, eu vou atrás. A gente fez uma chamada via Zoom. Eu falei, eu vou ir. Aí ela, você vai vir aqui? Eu falei, vou. Vamos marcar um café. Acho que ela não botou muita fé, né, Marcelo? Botou muita fé, não. Chegou lá, eu falei, cheguei. Aí ela, meu Deus, agora é para valer. E eu saí de São Paulo, eles moram no interior, como que é lá, Jundiaí? Eles moram em Jundiaí, então eu saí, peguei um Uber e fui para Jundiaí. Hã? Fui para Jundiaí. Conhecia? De jeito nenhum. Fui para o local onde eles me mandaram. Poderiam me sequestrar? Sim, né? Não façam isso, tá, gente? Mas é porque o que acontece? Eu conheço a Paola e acompanho o trabalho dela desde quando a Paola... muitos anos atrás. Eu lembro dela lançar o e-book dela. Hoje, ela é mentora para mais de 100 alunas. Então, eu falei assim, eu preciso de você, pelo amor de Jesus. Vamos para o Goiás? E os dois, doido também, né? Porque doido se conecta, vocês já viram? Toparam, estão aqui para trazer conhecimento de verdade para vocês, com referência, com metodologia. Então, cadê o papel e a caneta? Cadê as perguntas? Gente, se vocês não sugarem essa mulher aqui, eu vou ficar muito chateada pelo esforço que eu fiz. Por favor. Suguem tudo, anotem tudo, perguntem, não saiam daqui com dúvida. Beleza? Então, vamos lá. De pé, todo mundo. Nós vamos bater palma, que a gente vai fazer muito barulho para essa mulher. Porque ela veio, e eu vou falar, vocês não estão preparadas. Vocês não estão preparadas. Mas vocês vão sair daqui hoje com a mala cheia. Com a mala cheia. Cheia de informações. Preparada? Paola Castanho! Boa tarde, lindas! Ai, que nervosinho que virou na barriga. A gente está acostumada, mas é sempre uma responsabilidade. Podem se sentar, por favor. Agradeço a todas que estão aqui. Uma responsabilidade, que essa mulher, ela realmente foi me buscar. Ela foi me pegar pela mão. E eu trouxe para vocês registros riquíssimos para mostrar na prática como que acontecem as oficinas e por que elas são tão importantes para o trabalho da Nutri, tá? Vou pedir para vocês, a qualquer momento, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, vocês podem, por favor, sinalizar e a gente vai trocando, tá? Que fica mais gostoso. Apesar de que 1 hora, gente, é corridinho, mas vai dar certo. Quem já faz oficina aqui? Pouquíssimas. É isso? Tá, beleza então. Então vamos. Tem bastante coisa. Nossa, tá ruim de enxergar. Momento. Senhor. Agora foi.
Então, a gente vai falar sobre o uso dos sentidos, sobre as oficinas na prática. Eu tenho medo de ficar muito alto. Eu sou a Paola Castanho, eu sou oficineira também. Sou mentora de oficineiras, a Késia falou que eu tenho mais de 100 alunas, e é isso, mais de 100 alunas oficineiras que trabalham com as oficinas, que levam as oficinas para parques, para consultório, de várias profissões. Sou mãe do Valentim e do Nino, meus 2 pequenos que ficaram lá em São Paulo, pedagoga, psicopedagoga e criadora do Deixa Ser Criança. Opa! Eu fui professora de educação infantil por mais de 12 anos, mas eu não era essa pessoa que vocês vão ver agora. E eu faço questão de trazer isso para vocês, por quê? Porque tem muita gente que olha e fala, ai, para a Paola é fácil, ela já é assim, desconstruída, para ela é de boa. E eu não era assim. Eu era uma professora que eu me importava demais com a sujeira, mais até do que com a experiência. Hoje eu olho e falo, gente, não consigo relacionar a minha prática com a Paola que eu sou hoje, sabe? Então, é importante vocês saberem que, por mais que vocês tenham alguma trava ainda, é possível de trabalhar e se libertar de travas que impedem as nossas crianças de vivenciarem experiências riquíssimas para o desenvolvimento delas, tá? O que me transformou mesmo foi a maternidade. Então, essa foi a primeira atividade sensorial que eu fiz com meu filho. Ele tinha 6 meses. Veja bem o tamanho da bochecha desse pequeno ser humano, só de leite materno. Eu olhava ele brincando com os brinquedos e eu falava, eu quero ver ele brincando, eu não quero ver o brinquedo, eu quero ver a ação dele, como que ele explora, eu quero que ele seja o principal. Eita. Então, eu peguei um potinho de farinha de rosca e dei para ele ali. Ó, vocês conseguem enxergar a pesquisa que ele está fazendo ali com a farinha de rosca? Então, uma coisa tão simples. Gente, é uma farinha de rosca. Ele tinha 6 meses e ele pegava essa farinha, ele segurava e na hora que ele abria, tudo caía. E ele fazia de novo. Falei, nossa, era isso que eu queria ver o meu filho sendo mais importante do que o brinquedo. É muito diferente do que a gente colocar um brinquedo que pisca, que dança, que fala, que coisa, e a criança só fica observando, né? Aqui tinha muita coisa acontecendo no cérebro dele. Isso, para mim, foi a transformação, foi esse momento aí. Então, aí nasceu o Deixa Ser Criança, para ajudar as crianças a se desenvolverem por meio do brincar, da exploração, das situações do dia a dia. Então, como que funciona o cérebro da criança na primeira infância? A gente, pela neurociência, a gente sabe que os neurônios eles já surgem na gravidez. Eles são responsáveis por captar as informações. E as sinapses são as ligações entre esses neurônios que transmitem as informações entre eles. Isso já começa a acontecer na gravidez. As sinapses, elas se fortalecem por meio justamente das experiências. Então, novas experiências geram novas sinapses. E as experiências recorrentes fortalecem essas sinapses. Ah, o pezinho na areia. Vocês conseguem ver direitinho? Eu estou na sua frente, no caso, você não está vendo nada. Por que que aconteceu isso? Olha só como que funciona o cérebro nos primeiros anos de vida. Aqui é a quantidade de sinapses.
Os bebês nascem com essa quantidade de sinapses. Com 2 anos, olha como tá. Por isso que a gente fala que a infância é o período de maior neuroplasticidade. Ou seja, a atividade cerebral dessas crianças, ela é extremamente intensa. É uma oportunidade de apresentar novidades para elas que não vai se repetir dessa forma durante o resto da vida. Mas aí, o que são as oficinas? Quando eu montei esse material, eu procurei colocar uma série de imagens para vocês, para inspirar. Mesmo quando o foco não é a imagem, para trazer esse repertório para vocês, porque realmente 1 hora é muito pouco para a gente falar sobre esse universo que são as oficinas, tá? Então, vão procurando gravar bem, observar, anotar as coisas que vocês estão vendo aqui, porque tem muita informação, mesmo que indireta. Então, o que são as oficinas, né? Não é só um passatempo, não é só uma atividade bonitinha que a gente faz. Tudo tem intenção, intencionalidade. São experiências estéticas, sensíveis, planejadas, com objetivos. Nada é aleatório. Nada é para encher linguiça. Tá? Nada é para gringo ver. Tudo tem intencionalidade. Essa é uma palavra que precisa ficar gravada. Intencionalidade. Então, nesses contextos da oficina, se a gente partir do pressuposto que o protagonista é a criança, então, elas têm que ter liberdade. O que a gente faz? A gente conduz muito menos, a gente observa muito mais. As crianças que vão explorar, experimentar, criar e vão descobrir com liberdade. Olha lá, palavra-chave, isso vocês precisam ter sempre para lembrar. Intencionalidade, liberdade e encantamento. Oi, meu amor. Isso. Você percebia que quando você fazia essas oficinas, quem trabalhava com você interrompia esse momento como adulto? Ah, muitas vezes. Mas interrompia em qual sentido? De não querer deixar fazer? Não, se você pensa nesse brincar com liberdade. Uhum. Então você vai deixar o tempo da criança. Isso. E aí você silencia. Mas quem está com você vai falar, pega. Bota na boca. Tinha isso. Tenta sim, né? Você não vai conseguir. É uma coisa... É difícil, porque... Como que é seu nome? Júlia. É difícil porque a gente está acostumado a sempre falar, sempre conduzir, sempre instruir. Então, assim, eu me lembro de uma cena que me marcou muito de uma oficina, que eu estava observando uma criança, ele estava tentando pegar água com a escumadeira. E eu estava babando, eu estava contemplando ali, registrando, querendo ver onde que aquele processo ia chegar, o que ele ia descobrir, que horas que ele ia tentar pegar com algum outro instrumento, né? Que horas que ele ia perceber que a escumadeira não ia levar ele aonde ele estava querendo. E ele estava concentradíssimo. Aí chegou o pai dele e fez o que eu mais temia. Ele pegou a escumadeira e falou, não, filhinho, esse você não vai conseguir, pega esse aqui. Deu um copinho, algum outro negócio. Eu falei, caramba, cara. Atravessou o processo de construção do conhecimento que ele estava tecendo. Nós, enquanto profissionais, quando a gente está falando com outros profissionais, principalmente... É importante trazer os motivos pelos quais nós atuamos dessa forma. Então, não é por mal, né? Não é por mal. Mas eu, com as minhas auxiliares, eu sempre falava, deixa, vamos ver. Então, explicar por que a gente observa mais, interfere menos. Quem que tem que sobressair ali?
Se a gente está mostrando para ele o caminho, a gente está dando a resposta. Que ele ia buscar o caminho para chegar nessa resposta. A gente não quer que as crianças pensem? É assim que elas vão desenvolver o raciocínio lógico, a observação, o conhecimento de mundo, é na prática. Então, não faz o menor sentido a gente esperar isso das nossas crianças e chegar com a resposta toda pronta. Então, sim, Júlia, acontecia, porque é muito enraizado nos adultos. Talvez algumas de vocês ainda façam isso. Eu fazia isso quando comecei, né? Porque eu via outras professoras fazendo. Então, quando a gente começa, você observa as profissionais que já estão fazendo isso há mais tempo. Então, você fala, bom, se ela está fazendo isso, então acho que é o correto. E você segue os passos, mas nem sempre, entendeu? Então, tem que parar para raciocinar para ver se aquilo que está sendo feito é o melhor caminho mesmo. E a gente precisa instruir quem está por perto, né? Com amorosidade, sem querer parecer que sabe mais coisas, mas às vezes o que você sabe é diferente do que o que ela sabe, não é que é mais, entendeu? E na conversa a gente vai conseguindo, né, avançar para alinhar a prática de todo mundo. Nas oficinas que a gente faz com famílias. Então, as crianças estão com as suas famílias. Aí eu não instruo a não interagir, a não dar o caminho, não dar a resposta. Por isso que esse pai até... Por quê? Porque uma das nossas intenções principais com as oficinas é a conexão entre os adultos e as crianças, que é uma coisa que eles estão com muita dificuldade hoje em dia. De como se comunicar, né? Como que conversa um adulto e uma criança agora? Não sabem mais. Então, a gente deixa livre. Mas, enquanto educadoras, a gente precisa ter isso em mente, que a nossa voz, a gente precisa ouvir muito mais do que falar. Então, a gente precisa ter o conhecimento da infância, precisa ter conhecimento do que faz sentido para cada faixa etária, precisa se dedicar para os estudos, para o planejamento e ter encantamento. Essa é uma das palavras principais para a vida da educadora, né? E mesmo que se vocês ainda não trabalham em escola, enfim, quando a gente trabalha com crianças, nós precisamos estar sempre encantadas. Não tem como encantar uma criança se a gente não está encantada. Aquilo que a gente ama, a gente vai passar com amor para as crianças e as crianças vão amar também. Então, por isso que a gente precisa amar e valorizar a natureza para conseguir passar isso para eles, porque senão eles não vão mesmo, não vão amar, não vão valorizar e vão ficar com nojinho de pisar na grama, né? Então, nós precisamos estar encantadas com aquilo que a gente faz para encantar as crianças com as quais a gente trabalha. Olha lá, aqui são 2 exemplos de oficinas. Essa daqui é uma oficina de água e ervas. São recursos tão simples que a gente consegue fazer mágica e trabalhar de formas encantadoras, convidativas, né? Então, aqui a gente tem ervas, tem os instrumentos certos, a gente vai falar mais sobre isso. Aqui a estação de massinha, que é outra oportunidade da gente partir para possibilidades que não são óbvias, de sair daquelas forminhas de plástico, né, daquele de sempre, o mesmo. Então, a gente tem o espremedor, tem tesoura, tem rolinho texturizado, tem um monte de possibilidades para trabalhar com as massinhas. Nós fazemos oficinas com coisas que não são comestíveis também, com natureza, com terra. Sabe aquela cozinha de terra que tinha alguém falando aqui hoje? A gente faz isso, a gente leva essas experiências para as crianças também. Mas hoje, tudo que está aqui está focado no comestível, tá?
E aí, por que que é importante trabalhar com as oficinas? Por que que as oficinas trazem tantos benefícios, né? Quando a gente oferece para as crianças um alimento, por exemplo, a beterraba, dessa forma assim, no prato, e ela não pode tocar, ela não pode se sujar, sujou, limpou, a gente está privando ela de criar uma intimidade com esse alimento. Está sendo ofertado para ela ali, mas dessa forma assim, ó, uma beterraba, isso quando a gente não mistura tudo no prato ali, a criança não sabe nem o que é o quê. A cenoura fica com a cor da beterraba, o feijão, o arroz fica também. Então, o protagonista não é a criança, nesse caso. A gente só está oferecendo para ela e ela vai fazer ali o que está sendo pedido ou não, né? A gente vê muitos casos de seletividade alimentar hoje em dia, né? E aí, quando a gente oferece assim, isso é uma tinta de beterraba. Vocês já fizeram tinta? Eu sei que a Késia ensina para vocês. Olha, vejam. É um nenenzuco. E aí, o que ele está tendo aqui? A exploração ativa, multissensorial, está envolvendo o corpo inteirinho dele. Muito diferente da beterraba, cozida, cortada daquele jeito, do BLW e tal, que é muito legal, muito interessante, mas assim, não traz isso, né? Integração sensorial, cria mais conexões neurais, memorização do alimento e traz mais significado. A criança, quando ela entra em contato com o alimento dessa forma, ela está sentindo o alimento com o corpo inteiro dela. É muito diferente do que daquela primeira forma da gente só colocar ali para a criança comer e saber que é uma beterraba. Então, olha aqui, ó. Essa é outra parte que tem que ficar gravada para vocês sempre, sempre, sempre lembrarem. Tudo que passa pelos sentidos gera mais sentido. Se a criança entra em contato com os alimentos, com os recursos, com as materialidades, pelo corpo inteiro dela, se ela pode explorar pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pelo corpo, se ela pode vivenciar aquele alimento, isso é uma experiência e fica gravada. Gera mais sentido. Ele dá cor à beterraba, ele dá um cheiro à beterraba, ele dá uma textura à beterraba, ele vai conhecer a beterraba. Muito diferente daquela outra opção. E aí, trabalhar com as oficinas traz esse diferencial, justamente porque os adultos estão tão enraizados no tradicionalismo, da criança não poder se sujar, né? Sujou, limpou. E daí a intolerância de muitas delas a experimentarem novas texturas. As famílias, às vezes, nem sabem, mas elas têm uma responsabilidade grande nesse cenário, né? E aí traz esse diferencial que está começando agora. É uma coisa nova, né? Oi, meu amor. Quero fazer um sorvete da Barbie, um picolé da Barbie que vai beterraba. Levo para as crianças já prontinho, isso, né? Façam com que elas descubram o que será que tem. E depois eu faço com elas, monto, né? Faço com elas com os ingredientes. Você acha uma boa ideia? Não é? Aprender que eu estou morrendo de calor. Eu acredito muito que não tem um caminho único para você fazer. Então, eu sempre falo assim, eu tenho mais de 100 alunas oficineiras. Cada uma delas tem o seu perfil. Às vezes, algumas fazem coisas que eu falo, eu não faria desse jeito. Ou eu faço de um jeito que elas não fariam.
algumas delas. Então, é importante você encontrar os seus caminhos e testar, porque, de repente, mudando a rota de uma oficina, você tem mais várias outras possibilidades. Eu acho muito legal isso deles levantarem hipótese. O que pode trazer essa cor rosa? Né? O que pode ter aqui? Com o paladar, com o olfato, eles vão levantando hipóteses. E aí, gente, uma mesma proposta que a gente faz com as crianças pequenininhas, a gente vai fazendo com muitas idades. O que acontece? A gente vai ajustando. E a forma como eles vão, por exemplo, levantar hipóteses é muito diferente. A forma como os pequenininhos vão levantar hipóteses é uma. Os maiores, eles já vão procurar todas essas lembranças que já foram criadas a respeito dos alimentos e vão tentar encontrar a resposta. Gente, vocês já assistiram um documentário que chama Muito Além do Peso? Já? Todo mundo? Quem não assistiu precisa assistir, é da Maria Farinha. Vocês lembram de uma parte que eles pegam algumas frutas e eles perguntam para as crianças? É chocante, é chocante. As crianças não sabem o que é um mamão. Gente, é isso que a gente precisa levar para eles. Não é para chegar com um mamão descascado, cortar bonitinho ali. Tudo tem o seu lugar. Algum dia vai ser assim que vai ser. Mas a gente precisa oferecer esse repertório para as crianças conhecerem mesmo esses alimentos. Mais um caso. Uma vez chegou uma criança na minha casa, até estava contando para alguém aí, 4 anos. 4 anos. Ele pegou uma banana na minha fruteira e a gente não falou nada. Ele mordeu a banana. Ele não descascou a banana. Ele não descascou a banana. Não é justo com as crianças, vocês entendem? Não é justo com as crianças que a gente duvide tanto assim das capacidades delas. De descascar, gente, uma mexerica, é inaceitável dar uma mexerica descascada para a criança. Entendeu? Então, é esse repertório que a gente precisa dar. Acho que não precisa. Não. Obrigada. É esse repertório que a gente precisa dar para as crianças. E aí os caminhos que a gente vai encontrar pode ser assim, assado, desde que eles estejam construindo essas observações, levantando essas hipóteses. Aqui são algumas oficinas sensoriais na prática. Essa daqui foi uma parte daquela oficina ali. Essas são as oficinas, elas são mais rebuscadas, mais ricas, porque a gente leva uma experiência completa para as famílias que vão nos nossos eventos, né? Então, tudo que tem ali é comestível. Tudo. Tem fluido, tem tinta, tem massinha, tem pigmento. Amanhã vocês vão ver isso tudo. Oi, meu amor. Essas oficinas, assim, por vez, o que você... Eu não direciono. Só acontece. É uma das maiores dúvidas das minhas alunas é essa, mas como que você conduz? Porque a gente atende, às vezes, 35 crianças. Não, eu falo até de programar, pensar no que você vai... Isso a gente vai chegar, a gente vai ter uma parte prática daqui a pouco de planejamento. Tá? A gente tem um planner que eu trouxe para vocês. Inclusive, era para ter impresso. Temos? Aqui não. Não? Não temos? Você pergunta para a Kézia, por favor? Mas, enfim, o que eu faço quando chega na hora, eu explico o que a gente tem ali e qual é o objetivo. E qual é o objetivo? Que as crianças fiquem livres. Então, eu falo para as famílias, eu falo, não há nada que as crianças não possam fazer aqui agora. É para elas fazerem tudo que elas não podem fazer normalmente. Então, assim, tem? Tem, já tem. Então, assim, deixa a criança à vontade, tira.
Do quê? Não tá no final, é só no final. Beleza. Então eu falo para deixar o mais à vontade possível, para tirar sapato, para tirar meia, para deixar que tudo é comestível, que não é para se preocupar se a criança vai levar as coisas na boca, porque tudo pode. Foi planejado para isso. E aí eu libero para eles. Eu falo, eu não vou conduzir nada. Eu não fico. Às vezes tem adulto que fica assim, esperando, né? Agora vamos pegar a massinha. Agora não fico. As crianças brincam e é uma organização inacreditável. Como eles se organizam, é incrível assim. Mas por quê? Porque tem um excelente planejamento. Não, eu me planejo a partir das idades e quantidades das crianças. Então, por exemplo, se eu tenho uma oficina que eu vou receber mais picúcio, né, mais crianças assim de bebezuco de até 1 ano e meio, por aí, eu recebo a partir da introdução alimentar, porque a intenção é que coloque na boca mesmo. A partir de uns 6, idealmente 9 meses, a gente recebe esses bebês. Então, se eu vou ter maior quantidade de bebezuco, eu vou fazer uma estação sensorial maior. Aí tem toda uma análise em cima do perfil do grupo que eu vou receber naquele dia. Se tem criança maior, então aí eu já vou oferecer, por exemplo, argila, que a gente não trabalha só com comestível, a gente trabalha com natureza também. Então, as crianças maiores, eles brincam, super brincam, mas eles já precisam construir mais. Eles já precisam ver tomando forma, é diferente. Os bebezucos é mais visceral, é mais corporal, né, sensorial. Os maiores, eles precisam construir coisas, trabalhar, né? Então, aí a gente muda o planejamento baseado nisso. Oi, meu amor. O que seriam esses maiores? A partir de qual idade? A partir de uns 4, mais ou menos. A partir de uns 4. Se já tiver, assim, umas 4 crianças maiores de 4, 5 anos, aí a gente já começa a dar uma atenção maior para outras possibilidades. Para argila, para tintas minerais, para outras possibilidades que não são as comestíveis. Eles vão ficar livres, eles vão brincar aonde eles quiserem. Mas a gente já tem outras possibilidades, entendeu? A gente monta estações. Então, essa daqui, nesse dia, foi uma estação sensorial comestível. Isso daqui foi um pedaço daquela estação. Está ali no meio, aquela folha branca. Foi uma parte que eu coloquei a pitaia. Então, aqui tinha a água da pitaia. Eu amo trabalhar com a pitaia. Tinha a água da pitaia, tinha a pitaia. Aqui, a tinta da pitaia, aglutinada com amido de milho. Mais uma pitaia cortada de outro jeito. E aqui a tinta sólida, que fica tipo um pudinzinho da pitaia. Tudo da pitaia. Aqui também uma parte, um recorte da estação sensorial. Aí, quando tem outras propostas, a gente monta outras estações. Então, o que tem aí nessa estação sensorial comestível? Tem as tintas naturais, slimes, pigmentos em pó, os farináceos, massinhas e resíduos. Então, por exemplo, eu vou fazer uma tinta de cenoura. Aquele pudinzinho ali que apareceu é uma tinta de cenoura. Eu gosto de passar no voal, porque daí eu separo o resíduo e coloco o resíduo separado dessa tinta. Então, de um mesmo alimento, eu consigo fazer a água colorida, a tinta,
de diferentes texturas. Eu posso fazer mais pastosa ou a tinta sólida, que ela vira o pudinzinho. Não tá aqui. E o resíduo. O resíduo também eu ponho num potinho ali para eles também explorarem. Olha lá. Essa é aquela que estava na outra imagem. Nessas cumbuquinhas tem fluido não newtoniano. Não. Amido de milho e água. É aquele fluido que a gente pega, se a gente aperta ele fica duro, se solta ele fica mole. Amanhã a gente vai ver tudo isso na prática. Ó, estação de massinha. Não é muito diferente de você, da forma como a gente costuma oferecer para as crianças? Vocês já tinham pensado em usar instrumentos assim, com a massinha? Instrumentos de casa. São materiais não estruturados. Então, a gente usa, por exemplo, o espremedor. Eu não sei como é que volta. Peraí, deixa eu ver. Tem na outra imagem. Tem, mas é que eu queria passar esse vídeo aqui de novo, mas... Ó, o espremedor aqui, o batedor, o martelo de carne, a tesoura de confeiteiro, que ela não tem corte. Então, com a comida, com a massinha, a gente consegue trabalhar esse movimento de cortar. Esses daqui são rolinhos texturizados. Carretilha. Oi, meu amor. Ah, meu bem. Aí eles vão aprendendo. Não tem como a gente colocar as crianças numa redoma. Aliás, até tem, mas é prejudicial. Entendeu? Que idade? A massinha, ela começa a fazer mais sentido a partir de uns 2 anos por aí. Por quê? Porque, diferente, por exemplo, da farinha, que vocês viram aquele bebê, né? Diferente da farinha, que ele só mexe e ela já tem um movimento. Diferente de uma água colorida, que eles batem a mãozinha e a água já, né? A massinha não. Os movimentos dos pequenos, eles ainda são muito amplos. Para a massinha encantar, ela precisa de mais ação da criança, entende? Porque sozinha ela não faz tanta coisa como a farinha faz, como a água faz, como a tinta faz, entendeu? Então, de um modo geral, a gente monta essas estações para crianças a partir de uns 2 anos. Mas, no cesto dos tesouros, que é a partir dos 6 meses, eu já coloco o espremedor. E nesse caso, eles não... Porque assim, é pesado, né, para a idade de 2 anos. Eles não acabam acertando o coleguinha. Batendo na cabeça do amigo, essas coisas? Então, não. Às vezes acontece. Aconteceu outro dia uma martelada na cabeça. Aconteceu, eu tava chorando. Falei, o que aconteceu? Ah, é o martelo, o que bateu? Acontece, mas assim... Eu parto do pressuposto de... O risco... Vale a pena o aprendizado? Se for um risco real, não vale a pena. Eu não vou dar uma faca para eles brincarem. Eu não vou dar uma tesoura com corte, com ponta. Eu não vou dar um negócio perigoso, entendeu? Que a probabilidade de acontecer alguma coisa séria é real. Agora, se há um risco percebido, ou seja, pode ser que aconteça uma coisa... E uma coisa desse tipo, assim, vai bater na cabeça do amiguinho. Então, vale a pena o aprendizado, entendeu? Mas, assim, não coloquem nada que vocês não se sintam confortáveis. Por quê? Se a gente está tenso, as crianças também ficam. Não vai dar um espremedor para a sua criança, porque a Paola falou, e aí você vai ficar... Não, mas não faz... Não. Porque a intenção não é a gente ficar interferindo. Então, você vai dar um espremedor quando você estiver tranquila. Experimenta, sabe? Às vezes, com algumas crianças dá, com outras não. Entendeu?
e vai seguindo no seu fluxo. Começa com um martelinho aqui, um amassadorzinho ali, entendeu? Aí você vai sentindo. Vai deixando o momento da criança. Sim, mas eu digo você vai se familiarizando com isso para você se sentir confortável. Que se você não estiver confortável e segura, é melhor não fazer. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma estação de massinha. Eu ofereço... Tô pensando, a massinha de bicarbonato está pronta para amanhã. Que vontade de passar para vocês. E ali eu ofereço a massinha branca, né, sem pigmento para eles, e os pigmentos nos saleiros. Fala, o que vocês estão rindo? Vocês vão estar aqui amanhã? Todo mundo? Não? Vocês gostariam de sentir a massinha? Ai, ela vale tanto a pena. Você pega. É uma textura completamente diferente. Põe num bowl, por favor. Não vai trazer na panela. Tá na não, ela tá no bowl. É uma textura completamente diferente da massinha de farinha. Ela é enlouquecedoramente gostosa. Vocês vão ver. Essa oficina que eu fiz aqui, ela foi de farinha. Só que como o tema dela era farinha mesmo, então eu fiz várias coisas a partir de várias farinhas. Vamos ver. Ó. Bandeja de espelho. Gente, ficou um pouco tonta, tá na minha cara, né? Farinha de flocão, de quibe. Por que isso? Porque todas elas têm características diferentes, elas têm cheiros diferentes, elas têm toques diferentes. E eu já vou trazer para vocês por que é importante trazer essa variedade. Ó, um cuscuzinho. Então, aí eu fiz cuscuz. Fiz farinha aromatizada, farinha de rosca com canela, né, misturada. Farinha... pode passar. Ela tá boa? Dá aqui pra mim, deixa eu ver. Ai, ela tá perfeita. Eu amo, gente. Isso é encantamento com o que faz. Se a gente não tem brilho nos olhos, você pode ter a formação que for. Eu tenho alunas que não têm formação nenhuma, que elas falam, Paula, eu sou sua mãe. Eu falo, cara, o mais importante de você ter nessa vida é o brilho nos olhos. Que se você não tiver, você pode ter 3 mestrados que não importa nada. Carisma, brilho nos olhos, encantamento com o que você está fazendo. Se não tiver, esquece. Água minha, obrigada. Olha lá, os potinhos para colocar a farinha dentro. Que eu estava falando para vocês. Ali, ó, eu misturei com espirulina, com coloral e com cúrcuma para fazer a farinha colorida. O cuscuz. A farinha com cacau também. O cacau, ele é muito aromático para trabalhar. A bandeja de espelho ali em cima. E coloquei na bisnaga. Então, assim, de uma coisa, de um elemento, a gente consegue trazer tanta variedade. Agora, aquela foi um tipo de oficina de farinha. Essa daqui, gostaram da massinha? Não é uma delícia? Ela é, tudo que tem aqui é comestível. Ela é de amido de milho e bicarbonato. Ai, não é boa. Você comeu? Não é boa, não é. É bicarbonato. Não. Não, ela é comestível, não é de morrer, entendeu? Não é tóxica, mas boa ela não é. Tem que passar pela quer colocar na boca, tudo bem, mas assim, bom, então.
Não, eu entendo, mas é bicarbonato. Tudo bem aí? Vocês querem falar alguma coisa? Oi, amor. Vai. Cada alimento tem a sua composição. Olha eu ensinando para as nutris. Tudo bem? Então, é engraçado que, por exemplo, se eu for fazer um slime, se eu fizer com maracujá, ele fica de um jeito. Se eu fizer com espinafre, ele fica de outro. Às vezes funciona muito bem com um alimento, fica perfeito. Com outro já não vai. Aí, no caso, só se a gente substituísse a água pura pelo maracujá diluído ali na quantidade da água. Talvez funcionaria. Ela ia ficar mais aromática, mas eu gosto de fazer ela branca porque eu dou para eles colorirem. Mas assim, é tudo teste. Minhas alunas às vezes me perguntam, Paola, e se eu fizer com tal coisa? Eu falo, não sei, testa e depois você conta pra gente, porque as possibilidades são infinitas. Entendeu? Então você pode fazer com uma água da beterraba. Mas aí como que ela vai ficar? Porque o bicarbonato vai modificar, né? Entendeu? Então, são possibilidades infinitas e precisa testar para ver o que rola. Pigmento em pó que a gente usa. Coloral, cúrcuma, espirulina, amora em pó, hibisco em pó, beterraba em pó. Amora em pó, é por causa dessa casa? Amanhã vai ter alguns pigmentos desses. Mas a amora não tá aqui. Mas ela gente, se vocês encontrarem, ela é um pozinho rosa, porque o que tem foi a folha que elas conseguiram, né? Agora, ela liofilizada, ela é um pozinho rosa que, para fazer uma dinâmica com as crianças, vocês não fazem ideia do cheiro desse pozinho. Eu pergunto assim, o quê? Pozinho de amora liofilizada. Empório de coisas naturais, Tem cheiro de Nesquik, cara. Tem cheiro de Nesquik. As pessoas, quando eu falo, eu amo. As pessoas, quando eu falo, adivinha o que é? Ou é Nesquik ou é gelatina. Elas falam. Não é não, gente, é natural. É maravilhoso. Então, aquela proposta com farinha foi uma. Tinha textura, tinha o cuscuz, tinha outro tipo de coisa. Essa daqui, ela já vai para o brincar heurístico, para as bandejas de experimentação. Já ouviram falar? O brincar heurístico, ele é do Eureka, da palavra Eureka. Foi a Elinor Goldschmidt que trouxe esse termo, que vem da criança sentir o prazer da própria atividade. Então, nas bandejas de experimentação, a criança vai fazer... Todos esses são vídeos. Vamos ver agora se eles estão com a boa vontade de... Ali ele tem 6 meses. Farinha de milho. Olha aquilo ali, ó, que delícia. Na bandeja de experimentação, a proposta é outra. Eles vão verter, eles vão colocar dentro da garrafinha, eles vão passar pelo funil, vão passar pela peneira, vão passar de um potinho para o outro, vão fazer experimentações nesse sentido. Então, aqui, essa estação, a gente faz com farinha de rosca seca, tá? Que já é uma proposta completamente diferente da outra. Ai, queria tanto que vocês vissem esses vídeos. Olha lá. Olha. Isso, gente, para um bebê de 6, 7 meses, a baba chegava a pingar de tão entretido que ele estava.
Juro? Aqui, estação de amido de milho, e daí, mais uma vez, a gente tem possibilidades infinitas com amido de milho. Então, amido de milho duro, o fluido não newtoniano, amido de milho colorido, pastoso, aglutinado no fogão, né, o mingauzinho. Tem muitas possibilidades com um único recurso. A forminha de gelo. Ali, esse daqui é amido de milho duro, esse também, na forminha. Para as crianças apertarem, para elas quebrarem, para borrifar, transformar em fluido não newtoniano. Tem muitas possibilidades com um recurso só. Olha lá, olha o tamanho da... Esse daqui é papelão ondulado. Ele é. O quê? Também. Ele não rasga. Fácil. Tem várias gramaturas, assim, mas ele não rasga tão fácil. Ele é um rolão, assim, que você... E o que as oficinas estimulam no desenvolvimento dessas crianças? Por que é tão importante tudo isso que a gente estava falando agora? Então, a boa alimentação, olha lá, a área das mãos e da boca, elas estão muito próximas no cérebro. Então, elas estão conectadas ali. Por isso que quando a gente estimula a mão, traz um efeito para a boca. Esse nenenzuco... Ai, gente. Olha lá, ó. Com o estímulo das mãos, há ativação cruzada e facilitação da boca. Que menininho bonitinho, né? Foi meu útero que fez ele. Bonitinho. Experimentando todas as tintas. Então, tem a integração sensorial. A gente trabalhando com a mão, a criança tende a aceitar melhor o alimento, né? Ela toca, ela amassa, ela sente a temperatura, ela está treinando. Olha que importante que é isso. Ela está treinando o cérebro com as mãos, para depois, quando ela for receber com a boca, ela já está mais segura com relação àquele alimento. Ela já tem um conhecimento daquele alimento. Então, é uma forma, que nem a Késia fez a tinta de pepino. Se a criança entrar em contato com a tinta de pepino primeiro, ela vai sentir o cheiro, ela vai experimentar de pouquinho em pouquinho, ela vai sentir a textura. Pode ser... E muito provavelmente que ela vai aceitar muito melhor o pepino quando ele estiver no prato da criança na hora da refeição. Entendeu? Porque tem criança que tem pavor de alguns alimentos, né? E restrições alimentares aí sérias. E aí trabalhar com as mãos facilita a aceitação pela boca. Elas estão relacionadas. Então, quando as crianças experimentam texturas assim, diminui a rejeição, aumenta o conhecimento sobre esse alimento, diminui o desconforto sensorial. Aqui era uma tinta de maracujá que estava dentro da casquinha do maracujá. E esse bebezuco estava aí explorando com o corpo inteiro dele. Então, o que acontece? O alimento ele passa pelas mãos, passa pelos sentidos, pelo olfato, pela visão. Ai, tá acabando meu tempo. E aí, chega na boca. Gente, é muito... Vou correr, tá? Vocês me desculpem, vou correr. Hã?
Atenção, concentração e persistência. Ele está tentando colocar aqui na garrafinha a farinha. É um desafio gigantesco para as crianças, que a gente não dá nada. Repertório de mundo e vocabulário, esse é o fluido não newtoniano. Olha lá, ó, ela faz uma bolinha com ele e depois, quando ela solta... Curiosidade, raciocínio lógico, investigativo. Aqui ele está com a farinha. Olha lá, ó, coordenação motora, fina, grossa e o tônus das mãos. Ele está com uma água colorida de beterraba no borrifador. Borrifando para cima, deixando cair na cara dele assim, ó. Amando. Bom, não está passando, então eu vou correr mais um pouco, gente. Apertando aqui o espremedor. Então, vocês percebem? As oficinas, elas trabalham as habilidades das crianças de forma integral, de forma global. Está trabalhando o cognitivo, o social, o motor. Olha lá como é que as mãozinhas se desenvolvem. Aqui uma mãozinha de 3 anos, ali é uma mãozinha de 8 anos. Falta... Você quer... Cadê? E aí tá tudo interligado. Começa na brincadeira, aqui ele está cortando uma massinha. Ali ele está cortando uma banana. Aqui está misturando a melequinha. Ali está misturando uma massinha de bolo. Traz a autonomia alimentar. Aqui ele está colocando a farinha dentro de um copinho. Ali ele está colocando a comida dentro da boca. É o mesmo movimento. Então, todas essas brincadeiras... chegamos na prática! Todas essas brincadeiras trazem benefícios para o desenvolvimento integral da criança, global. E isso vocês precisam saber por quê? Porque a diretora vai perguntar para vocês que meleca é essa, a família vai querer saber por que você está fazendo, né? Que é isso? E aí vocês precisam saber explicar para elas por que é. Tudo tem intenção, tudo tem um porquê, tá? Vamos. Agora a gente tem uma parte prática. A gente vai trabalhar com uma tinta e a gente vai fazer a modificação dela. Enquanto eles estão trazendo, vocês querem perguntar alguma coisa? Oi. Uhum. Exatamente. Uhum. Que bom, fico feliz. Fico feliz. É isso, e às vezes a gente pode extrair coisas de partes de alimentos que iam para o lixo. Tipo a casca da pitaia, a casca da beterraba, a água do cozimento do feijão, né? É acessível. Olha lá, o Marcel tá dando para vocês vão trabalhar em dupla com esses potinhos, com esses 2 potinhos que vocês estão recebendo. E aí, vocês vão misturar. Coloca um pouquinho de um, depois coloca um pouquinho do outro. Fala, Kézia, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Que eu tô atrasada. Eu vou te ajudar. Eu vou correr, cara. Eu vou correr. Eu vou, amiga. Eu vou estar aqui amanhã. Amanhã a gente vai ver mais coisas. Amanhã a gente vai ver mais. Então, mas ó, ela não vai estar aqui amanhã e ela já falou que ela amou. Então, já estou feliz já.
Oi, amor. Não, microfone. Eu fiz essa textura com pão de queijo com os meninos, que foi com um inhame amassado, com polvilho doce e azedo misturado, água e um pouquinho de azeite. Fica com essa textura aqui. É mesmo? Eles amaram. Ai, Eu achei é muito uma delícia, interessante não na hora é? que eu peguei. É uma delícia. Nossa, demais. Fica muito bom mesmo. Vocês vão receber agora a colherinha para vocês fazerem as experiências de vocês, e daí vocês vão ver que, mais uma vez, com um recurso, um alimento, a gente tem um monte de possibilidades. As colherinhas estão chegando, e daí vocês podem... Mais alguém? Querem perguntar? Querem falar? Podem começar, tá bom? Pode misturar aí para vocês verem o que rola. Não, vai colocando de pouquinho, coloca uma gotinha de um, coloca uma gotinha do outro. Vão fazendo do jeitinho de vocês, vão observando. Pode ir misturando. Não sei, vocês que sabem, eu não vou conduzir nada, só tô falando aí. Não é só água, não. Não é só água. Ah, isso mesmo, Vocês já conheciam? Não? Tá dando certo aí? Ah, tá com cheiro bom, né? Essa tinta, uma delícia, né? Não? Cheiro de pum. Tá dando certo aí? Tinta de repolho roxo. Repolho roxo. Se vocês... Oi. O quê? Você vai fazer? Ah, olha lá, ó. Como que eu faço o quê? A tinta? É, a tinta com o alimento mesmo. Bato no liquidificador, a água com... Mas a Kézia, acho que ela ensina na mentoria dela. Não ensina não, Kézia? Não, então, mas já tô aqui, ó. A minha amiga ensina também. Não, pelo amor de Deus, senhora. Água, alimento, liquidificador, panela, um pouquinho... Na verdade, eu bato o amido de milho junto também. O amido de milho é o que eu mais gosto de trabalhar. Polvilho também dá, mas eu prefiro amido de milho. Um pouquinho de amido de milho, uma colher de sopa para cada 250 ml de líquido. Tô correndo? Talvez. Vocês vão ter... vocês vão ter acesso à gravação, galera. 7 dias. E aí, vai aglutinar no fogo. Mistura, mistura, é um mingauzinho. E aí, isso funciona também com todos esses outros alimentos aqui. Água do feijão. Vai cozinhar feijão preto, senhora? Guarda a água do feijão. Também acontece isso. Água do cozimento da beterraba. O repolho roxo ali. O hibisco. E aí, gente, cada repolho roxo é de um jeito. Depois, se vocês forem olhar, o tom de cada uma de vocês aí pode ter ficado diferente do da colega. Porque depende do repolho, depende da folha que você pega. Se você pega a folha mais de fora, a folha mais de dentro, muda muito. Às vezes ele fica verde, às vezes ele fica azul. Vocês viram o azul ali, né? Olha lá o azul. Olha lá, o da Alice está ficando verde. Ali ficou azul. Então muda muito. E aí, olha aqui, ó, uma forma que eu adoro brincar com isso é com a forminha de gelo. A gente ainda dá para as crianças o conta-gotas. E aí eles vão trabalhar o movimento de pinça. Aquele conta-gotas do rinossoro, que todo mundo tem em casa, guarda.
Olha lá, ó. Movimento de pinça. Água do repolho, bota na forminha de gelo, dá um pouquinho de água com bicarbonato, um pouquinho de água com vinagre, eles vão fazer isso. E aí, se eles misturam o vinagre com o bicarbonato, o que acontece? Bolinhas, muitas bolinhas, eles amam. Olha lá, ó. Não sei se deu para ver. Então, a gente tem para montar a oficina 4 pilares. Materialidades é o que precisa brilhar. É o que precisa brilhar. Tá? Então, se a gente vai trabalhar com a tinta de repolho roxo, a tinta de repolho roxo que precisa sobressair. Se eu for colocar um suporte ali de patinhos nadando na lagoa, com um monte de peixinhos coloridos, vai apagar a materialidade que é quem precisa aparecer. É o que vai trazer a textura, a cor, o cheiro. É ela que vai ser a estrela das oficinas. Suporte. A gente tem vários tipos de suporte e eles precisam ser neutros, preferencialmente. Então, por exemplo, aquele papelão que vocês perguntaram, ele é neutro, ele deixa a materialidade brilhar. Manta de sofá, que mais? Tapete. Ele vai ser a base da experimentação, não é para ele brilhar nada. Quem vai brilhar é a materialidade. Materiais de apoio é outra coisa, quanto mais neutro, melhor. São eles que vão acomodar as materialidades, tá? Potinho, a tábua. E os instrumentos, que são os que vão enriquecer a proposta. Eles fazem toda a diferença. A gente pode trabalhar com uma mesma proposta com os bebês e com os maiores. Se a gente acrescentar um instrumento, já fica compatível com a idade, já fica desafiador, já está trabalhando milhares de capacidades, habilidades e enfim. Então, são eles que vão potencializar a experiência com essas materialidades. Olha lá os instrumentos. Vamos ver. Espremedores, amassadores, forminhas, colheres, pegadores, conta-gotas, seringa, funil, peneira, colher de pau, casca de coco, espátula, martelo, fouet, rolo de macarrão, marcador de massa de pastel, espátula, potinho, medidor, tábua, tesoura sem corte. Vocês vão receber, gente, a gravação. Aí, calma, respira. Sou só eu que estou sem respirar porque eu tenho que correr. E aí, o planejamento. Uma pergunta dos telespectadores? No Zoom perguntaram que estratégias podem ser usadas caso a criança não queira tocar na massinha. Não parar de oferecer. Não parar de oferecer. Esse negócio de pegar a mão e colocar a força era uma coisa que acontecia muito antigamente e não é um recurso que vai ser benéfico. Às vezes pode até piorar a situação. Então, se a gente está trabalhando recorrentemente com essa criança, com essa turma, é não deixar de oferecer. Eu ofereci uma vez, ele não aceitou, não vou oferecer mais. Oferece de outro jeito, num outro dia. Pode ser que em um outro momento ele esteja mais aberto. Vai criando intimidade aos poucos com essa materialidade. Da primeira vez não quis experimentar, da segunda pode ser que vá. E outra coisa, se for, por exemplo, no caso de uma tinta pastosa dessas que vocês receberam, trabalhar com instrumentos que façam a ponte entre a criança e a materialidade. O que seria isso? Uma colher, por exemplo. Por quê? Porque ela vai interagir com aquilo, ela vai interagir com a materialidade sem precisar usar a mão, que é a maior aflição. Então, dá uma colher de pau, dá uma colherzinha, ela vai entrar em contato, ela vai, de repente, quando for ver, já está rolando. Mas não deixar de oferecer e oferecer de outras
de outras formas. Então, o planejamento, como falei para vocês, é o que vai garantir o sucesso da nossa oficina. A gente tem que ter objetivo, tem que ter intenção, tem que ter muita clareza do que a gente quer. Modelo de planejamento chegou para vocês aí, certo? Esse é um planner adaptado. Com as minhas mentoradas, a gente tem um plano mais detalhado e eu adaptei esse para vocês. Então, tem as coisas principais. Qual que vai ser o tema, a inspiração da oficina? Obrigada. Mentira. Ela apareceu. Fim. Só mais um segundo. Tô acabando. Qual vai ser o tema, a inspiração da oficina? A gente vai trabalhar com as massinhas, a gente vai trabalhar com a tinta do pepino, o chuveiro da melancia. O suporte, onde que a proposta vai acontecer? A materialidade, o que vai ser explorado? O amido, a água, né, a areia, as tintas naturais. Os materiais de apoio, itens que vão acomodar, complementar ali a proposta. Os tecidos, potes, bandejas, tábuas, formas. Os instrumentos, o que você vai usar. Então, tudo isso é planejamento. Qual o objetivo principal? Então, eu quero fazer... O objetivo principal é o primeiro contato com o pepino. Ou fazer com que a turma experimente o pepino. Criar familiaridade. Né? Então, qual é o objetivo dessa oficina? A sequência da experiência, então, o passo a passo, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Aquilo que você perguntou, como é que você vai conduzir ou não vai conduzir? Precisa ter uma abertura, né? Boa tarde, crianças, tudo bem e tal. Mas como você vai fazer? Você quer conduzir mais, menos? Porque não é proibido conduzir, tá? Eu falei que a gente conduz de menos e observa de mais, só que não é proibido. Cada coisa vai ter o seu momento. Oi. Isso. Isso. Mas eu digo, pode ser que um dia você fale assim, não, essa proposta eu vou fazer mais dirigida mesmo. Então, aí vai ser, pessoal, vamos pegar a banana, agora todo mundo vai descascar a banana. Agora todo mundo vai amassar a banana. E pode ser que um dia você chegue com uma tinta de banana lá, num contexto exploratório, e deixe com mais liberdade, você entendeu? Tem várias possibilidades. E aí você vai planejar qual que vai ser que vai rolar, né, nesse determinado momento. No seu planejamento, a oficina acontece primeiro na sua cabeça, no seu planejamento. Porque você já vai ter visualizado tudo que você quer, toda a intenção. Não tem nada que seja aleatório, por acaso. Tempo estimado. É importante saber seguir o tempo, viu, pessoal? Observações e adaptações. Então, por exemplo, vai trabalhar com várias crianças, com turmas de idades diferentes. O que eu vou adaptar? Então, para o maternal, eu não vou colocar o espremedor, porque não quero que bata na cabeça, de repente. Mas aí, com os maiores, vou colocar. Entendeu? Então, a adaptação dessa proposta, de uma mesma proposta, o que pode acontecer. E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer é o desenho da oficina, que é realmente desenhar. Então, assim, onde eu vou colocar o fluido não newtoniano? Onde eu vou colocar as massinhas? É um rabisco ali, que você vai desenhar o seu suporte. Eu vou colocar um lugarzinho para cada um, ou eu vou colocar tudo no meio. Qual vai ser dessa vez? Vou fazer uma estação e ali eu vou colocar uma estação de apoio? Desenhar também é importante para a gente conseguir visualizar. E se a gente planeja nos mínimos detalhes, a gente tem muito mais segurança para fazer. Porque a gente já sabe o que vai acontecer. As crianças, uma ou outra pode até sair, mas a gente já visualizou. Então, as oficinas, elas são
Potentes ferramentas para o desenvolvimento integral das crianças, motor, cognitivo, social e também da boa relação com os alimentos. As crianças aprendem e apreendem o mundo pelo seu corpo, brincando. Brincar é a linguagem das crianças, elas não param de brincar nunca. A estética importa, a intencionalidade importa. E lembrem-se, tudo que passa pelos sentidos gera mais sentido. E no final é tudo sobre deixar ser criança. Obrigada! Passei um pouquinho só, hein? Fui contida. É isso, amores. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Alguém? Oi, meu amor. Ai, o microfone para a garota. Obrigada. Tá bom. Oi, meu amor. Como você faz o planejamento de quantidades das coisas per capita ali? E se você manda alguma coisa depois para casa, para os pais, dever de casa, você tem alguma interação com os pais depois? Não. Direcionando alguma coisa para fazer em casa? Não. Nesses eventos, não. Nada impede de você fazer, por exemplo, vou fazer a massinha com eles e manda para eles levarem para casa. Da hora. Demais. Eu tenho alguns cálculos que eu fui fazendo, faz 4 anos que eu sou oficineira, né? Então, nesse tempo, a gente foi experimentando quando faltava tinta, quando faltava massinha, quando sobrava, para ir ajustando as quantidades. Então, eu tenho um cálculo do que, para tantas crianças, quanto que é bom, quantas receitas de massinha. Eu tenho esse cálculo. Então, eu já desenvolvi ele, mas é um pouco por noção, por observação, por você entender como que com a sua turma ali, como que eles exploram, né? Não tem muito certinho, né? Mas, assim, para a massinha, por exemplo, tem, para 10 crianças a gente faz... Deixa eu tentar lembrar agora. Você lembra, baby? Acho que para 35 crianças eu faço acho que umas 6 receitas, 6 ou 8. 8 receitas, né? Mas aí também depende da faixa etária das crianças, porque se forem muito bebezucos, aí eu não vou fazer 8, porque não vai fazer sentido para os bebês. Então, é por aí, assim, você tem que fazer um cálculo. Mais alguém? Não? Estejam prontas para amanhã, então. Para colocar a mão na massa. E é isso. Fim, Dona Késia. Foi um pouquinho, foi só um pouquinho. Até amanhã. Isso aqui tem que merecer, meu amor. É assim, não. Eu vou precisar dele, tá? Tava passando?